noite, aqui é a Beatriz da Metzer e o tema do vídeo de hoje é problema de pesquisa. Esse aí é um tema recorde de perguntas lá no comentário do blog. Bom, definir muito bem um problema de pesquisa é fundamental para fazer um bom trabalho acadêmico. Afinal de contas, o problema de pesquisa ele faz parte da estrutura metodológica do trabalho. Ele é inclusive o principal elemento para estruturar a pesquisa. Então, primeiro a gente vai entender o que é um problema de pesquisa e depois aprender a fazer. Você já deve saber que todo conhecimento científico surge da necessidade ou do interesse de investigar uma questão na tentativa de encontrar aí a solução para um problema. Esse problema é o que dá sentido, então, ao projeto e é responsável por encaminhar o desenvolvimento do trabalho. Essa pergunta que é o problema de pesquisa. Então, ao contrário do que muita gente entende, não é o tema que direciona o trabalho, e sim a pergunta que o trabalho vai tentar responder. Então, delimitar o problema de pesquisa também é importante porque ele ajuda a estruturar outros elementos do trabalho. Então, ele ajuda a definir o objetivo geral do trabalho, os objetivos específicos e também levantar as hipóteses aí para responder essa pergunta. Esses elementos todos eles são fundamentais para estruturar toda a metodologia científica do teu trabalho. Então vamos passar para a parte de como fazer um problema de pesquisa. Em primeiro momento, a tarefa de transformar aí o tema numa pergunta, num problema para resolver pode parecer complexo, mas se a gente seguir alguns direcionamentos, ela fica um pouco mais simples. E aí, para começar, a gente precisa ter em mente que o problema de pesquisa ele tem que ter algumas características básicas. E aí aqui eu defini 3 características básicas. Em primeiro lugar, ele precisa ser claro e preciso, ele precisa ser delimitado e ele precisa ser passível de resolução, ou seja, você deve ser capaz de responder essa pergunta no final do trabalho. Você pode inclusive usar esses 3 itens aí como um filtro para analisar a consistência e a validade do teu problema de pesquisa. Além dessas 3 características, a gente pode usar outras dicas para delimitar o teu problema. Primeira dica é encontrar um motivo para sua pesquisa. Você tem que analisar o tema com profundidade e explorar quais perspectivas dentro dele você pode trabalhar. Então, quais aspectos você pode explorar no seu tema. Então, é interessante analisar qual é a sua real curiosidade sobre o tema, o que você tem interesse em pesquisar, qual dessas perspectivas é relevante para a sociedade e qual dessas perspectivas é relevante para você, o que você gosta de trabalhar. Eu vou analisar uma situação hipotética para ficar um pouco mais fácil de visualizar. Então, vamos partir então do tema Direito das Mulheres. Dentro do tema Direito das Mulheres, eu posso analisar a Lei Maria da Penha, eu posso analisar as políticas públicas aí para diminuir a violência contra as mulheres, eu posso analisar como o judiciário enfrenta a situação das mulheres, eu posso analisar todas as leis para proteger as mulheres, eu posso analisar quais dessas leis são realmente aplicadas na realidade. Enfim, as perguntas aí, a gente pode fazer perguntas infinitas, né? Sempre tem um lado diferente para analisar. E essa etapa, ela se refere à delimitação do teu objeto de estudo. O segundo ponto é definir um problema de pesquisa. Então aí, depois que você delimitou o seu objeto de estudo, você pode fazer perguntas, formular perguntas. O teu problema de pesquisa, ele é uma pergunta, ele deve ter ponto de interrogação. Então aí pode elaborar uma lista de perguntas que se relacionam ao seu objeto de estudo. Então, considera todas as variáveis de curiosidade que despertam a tua curiosidade. E aí, tem 3 perguntas aí que podem te orientar a fazer essa pergunta. Primeira é, o que você quer investigar no seu trabalho? Qual é o problema que o seu trabalho quer resolver? E qual é a pergunta que você vai responder com as conclusões da sua pesquisa? Essas 3 perguntas, elas devem te levar para o mesmo lugar, para a mesma pergunta de pesquisa. O terceiro ponto é ter clareza para apresentar a sua problemática de pesquisa. Esse ponto, ele se relaciona, então, com as características do problema de pesquisa, né? Você deve escrever a tua pergunta da forma mais clara possível, mais específica, e não deve deixar margens para dúvidas sobre qual questão o teu trabalho vai responder. E aí aqui é um ponto importante de lembrar de não levantar perguntas, não levantar problemas que você não vai responder no seu trabalho, nem vai investigar no seu trabalho. O quarto ponto é contextualizar.
Não basta incluir uma pergunta solta no teu trabalho. Você precisa criar uma contextualização sobre o tema. Então, no primeiro ponto é bom criar relações importantes entre a tua pesquisa e a área do conhecimento, a tua área de conhecimento. Depois, delimitar o tempo, em quais meses a tua pesquisa vai ser realizada, o que você está analisando. Eu posso analisar o direito das mulheres em 1990 e posso analisar em 2020 ou nos dias atuais, em 2022. Também tem que analisar o espaço, quais leis, por exemplo, do direito das mulheres você está analisando. Eu posso analisar o direito das mulheres aqui no Brasil, em Florianópolis, que é a cidade que eu tô. Eu posso analisar na Inglaterra, eu posso analisar na Espanha. Então tem que ter um lugar de análise. Para finalizar, eu vou aplicar uma técnica que se chama expectativa versus realidade para definir um problema de pesquisa. E aí eu vou partir de um exemplo. O tema seria a utilização da substância X para tratar a água poluída do rio Y. Então, a gente tem a substância X e a gente tem um rio Y que está poluído. A expectativa, então, é que a utilização da substância X é suficiente para tratar a água poluída do rio Y. Essa é a minha hipótese, é a resposta para a minha pergunta. Então, o que o trabalho vai responder? Qual é o problema da pesquisa? Se é possível tratar a água poluída do rio Y com a substância X, então eu tenho o tema, que é a utilização da substância para tratar a água. Eu tenho o problema se essa substância é suficiente para tratar a água poluída do rio. E aí eu tenho a hipótese, que é a resposta para essa pergunta, que sim, é possível tratar a água do rio Y com a substância X. Bom, eu espero que ajude e até o próximo vídeo.